Boa noite, então, amigas e amigos. Sempre bom nos reunirmos no final de domingo para estudarmos essa obra basilar da nossa doutrina, que não é só para ser lida, é para ser estudada, interpretada e discutido, como vamos fazer hoje entre os amigos, para ver o que estamos entendendo. Vou colocar aqui alguns slides para ficar como um roteiro. Você me fale aí quando aparecer, por favor. Tá, obrigado. Muito bem, estamos na terceira parte deste livro, capítulo 6, que fala sobre... A terceira parte fala sobre as leis morais. Kardec se preocupou em explicar, classificar essas leis para o nosso comportamento, já que o objetivo do Espiritismo é a transformação moral. Como é que estamos seguindo essas leis que vêm lá dos profetas do Antigo Testamento e que ele vai, juntamente com o auxílio e as perguntas que ele fez aos espíritos, nos explicar, clarear para nós como devemos nos conduzir neste planeta. E quando lemos, né, a sexta lei, são 12, lei de destruição, ficamos pensando, a destruição é uma lei? Não é estranho isso? E aí ele já vai colocar um subtítulo: destruição necessária, destruição abusiva. Provavelmente, quando pensamos em destruição e nos assustamos, nos surpreendemos de ser uma lei, porque provavelmente, né, pensemos na destruição abusiva que temos visto todos os dias. Mas existe uma destruição necessária, que num primeiro momento parece ser destruição no sentido de acabar tudo, feita pela natureza, mas que tem um propósito, um objetivo, uma intenção de renovação, transformação. Nessa hora é que precisamos ampliar a nossa visão, o nosso entendimento. Quando vemos um material orgânico apodrecendo, né, se deteriorando, né, em decomposição, né, falam com mau cheiro, inclusive, falam, nossa, né, está podre, não serve para mais nada, não serve para mais nada para mim. Mas para a natureza está havendo um processo de reciclagem, porque tudo na natureza é cíclico, tudo tem que se renovar, porque nada vem de fora para a constituição do planeta, a não ser a luz solar. Tudo ou mais, essa massa tem que ir se reciclando. As nossas próprias células morrem todos os dias. Nós precisamos renovar. Células novas vão tomar o seu lugar, algumas vão fazer, né, um processo chamado fagocitose, se alimentando dos restos dessas que estão morrendo, para que o próprio organismo nosso se renove a cada dia. Na formação do planeta, quando estudamos, né, esse início, foi um processo que quem estava olhando a Terra de fora, se pudéssemos ter um filme desse início da formação do planeta, talvez, né, a impressão fosse de uma destruição, como quando, na verdade, era um processo de formação do planeta, com muitos vulcões, chuvas torrenciais, raios, gases, e isso ficou, né, num processo de 1 bilhão de anos, até que com os vulcões, né, com aquelas lavas muito quentes, chuvas torrenciais, foi se resfriando, formando ilhas, ilhas continentes, e 1 bilhão de anos depois, com esse cenário pronto, chega o ser
vivo, que começa no ser unicelular e também vai passar por várias transformações até que nos últimos 200 mil anos nós estivéssemos aqui como ser humano que pretendemos ser. Então, aquilo que parece que vai destruir, vai renovar. E colocando isso na nossa vida, às vezes passamos por uma doença, por um problema sério que parece que vamos morrer. Mas, na verdade, nós vamos renascer. A própria pandemia, né, é para que o homem saia dela renascendo em pensamentos, em escolhas, em formas de viver e conviver. Se nós ficamos aí 2 anos ou quase sem poder abraçar amigos, sem poder festejar aniversários com a família, visitar familiares, é para nós, quando estivermos realmente liberados, darmos mais atenção aos familiares, às pessoas e valorizar o humano que está se deixando de lado, né, e privilegiando-se a máquina. Agora, Kardec também vai nos falar da segunda destruição, essa sim, um abuso. E quem é o autor desse abuso é o ser que se pretende humano e que ganhou como instrumento, como recurso de crescimento, o livre-arbítrio, a livre escolha para fazer uma coisa ou outra, e com uma visão ainda muito materialista, egóica, egoísta, destrói para benefício próprio e prejudica a muitos. É dessa destruição que Kardec quer nos informar, nos instruir, nos alertar. Para isso, quero voltar numa questão anterior, quando falamos de lei de conservação, que é o contrário dessa. Kardec vai fazer uma pergunta aos espíritos que parece uma reclamação, né? Ele fala assim: por que a Terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem? É uma pergunta que muita gente se faz, né? Por que tem miséria no mundo, diferença social tão grande, né? Uns aí com muito dinheiro e outros que nem sabem o que é isso, estão comendo papelão para poder sobreviver, né? E não se alimentam todos os dias. Por que será? Né? Será que Deus quer isso? E os espíritos respondem: é que o homem negligencia o ingrato. E, no entanto, ela é uma excelente mãe, né? Toda mãe não deixa faltar nada a seus filhos. Os filhos é que às vezes não sabem distribuir e dividir com os irmãos, que é o que nós estamos fazendo. Frequentemente ele acusa a natureza, né, pelas consequências de sua imperícia ou da sua imprevidência. Então sempre é o outro, né, a natureza que não nos dá alimento suficiente, quando na verdade sou eu que não sei dividir o que já existe. A Terra produziria sempre o necessário, continuam os espíritos a Kardec, se, e somente se, o homem soubesse contentar-se com o que tem. Se ela não supre a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. O necessário é a sobrevivência de todos, vegetais, animais, humanos. Se estamos aqui, precisamos estar vivos e crescendo, evoluindo. E a evolução se dá quando um auxilia ao outro. Os vegetais sabem fazer isso, os animais, por instinto, fazem isso. E nós, os seres pensantes do planeta. E agora, entrando na questão, né, que me foi proposta falar hoje, 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Então, se o homem está
numa fase superior em evolução em relação aos animais, ele pode dominar e matar a seu bel prazer, porque ele é superior, ele está acima numa ordem evolutiva? Respondem os espíritos. Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constituiu o direito. Então, existe o animal que também auxilia o homem na sua sobrevivência, tanto no sentido de alimentação, como no sentido, de o homem sempre usou o animal, para tração, para transporte, principalmente o cavalo, o cavalo tanto na história aí contribuiu com o homem, Então, para o homem sobreviver, utilizar-se, sim, é um direito dentro do limite do respeito ao animal, nossos irmãos inferiores. Mas há um abuso desse livre-arbítrio, dessa superioridade, desse poder. E aí? Na questão seguinte, Kardec continua perguntando: que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Então, necessidade, alimento e trabalho. Segurança, se entra uma onça na minha casa e eu não tenho como capturá-la, entre ela e a minha família, eu puder matá-la, isso vai acontecer como uma defesa, como uma segurança, como a questão de vida ou morte. São casos extremos. Fora isso, até uma cobra, podendo capturar para voltar para o ambiente, seria o correto. Mas ele está falando da caça. A caça não tem outro objetivo a não ser o prazer de destruir sem utilidade, até porque se atira e deixa o animal caído. Eles querem contar quantos foram, conseguiram serem eliminados, mas não serve nem mesmo para alimentação. Então é puro esporte. Olha o que os espíritos respondem a Kardec. Predominância da bestialidade. Então, a besta é o homem, não é um animal. A bestialidade sobre a natureza espiritual, que é o que deveríamos estar conservando, alimentando, exercitando. A gente funciona como, com essa bestialidade que eles estão dizendo. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus, de preservação, de conservação, de harmonia. Aprendamos com os animais, olha o que eles continuam dizendo: os animais só destroem para satisfazer suas necessidades. O único animal que mata por prazer é o homem. Esse ser racional que nós conhecemos. Enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, continuam os espíritos, destrói sem necessidade e terá que prestar contas desse abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Então, olha que interessante, nós temos o instinto da preservação, da fome, e o animal, sendo abatido, nos alimenta. Satisfazemos esse instinto. Mas tem o instinto do mal que ainda não conseguimos superar e que faz com que o homem mate indiscriminadamente. E esse prestar contas não é ir para o inferno, nós sabemos de uma outra lei, de causa e consequência, ação e reação, onde tudo o que fazemos, tudo é cíclico e volta para nós. Então, se ao matar um filhote de um animal e um dia termos o nosso filho em alguma encarnação sendo assassinado, é a mesma coisa? Questões para pensar.
No livro Manifesto dos Animais, a autora diz o seguinte, bem chocante: a atividade de caçar é uma prática há muito apreciada pelos humanos. Tanto que diversos animais já foram extintos com essa atividade. E olha o que ela diz: a caça não é um esporte, é uma violência. Por quê? O animal não concordou em competir, apostar a vida, e as regras entre os participantes não foram estabelecidas como ocorre em qualquer esporte. Só por isso já deveria ser repensada essa prática que é legal em alguns países, né? Continuando as perguntas de Kardec. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo, né, o cuidado, quanto à destruição dos animais? Esse excesso, e temos que tomar cuidado com todo tipo de excesso, de extremismo, porque é um tipo de violência, temos que tender ao equilíbrio, né, à homeostase, e não aos extremos. Todo o extremo é desequilibrante. No tocante a um sentimento louvável em si mesmo, se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abuso de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então, nós temos nossos irmãos, né, na Índia, que tem essa veneração pela vaca, e isso também, né, o que os espíritos estão dizendo, é mesmo uma maneira de preservar o animal, ou é uma superstição, é um medo e não uma conscientização? E, ao se preservar a vaca, estão preservando também outros animais, ou se preserva um em detrimento dos outros? É essa questão que os espíritos estão dizendo, a meu ver. Então, o porquê lá se faz isso? Porque na crença hinduísta, muitos deuses, e lá tem muitos deuses, é quase um deus para cada habitante, tem animais, né, com montarias, que acabam ganhando também status de animal sagrado, sacro. É o caso da vaca de Shiva, né, conhecida como Nandi, que estaria representada em cada vaca que habita a Índia. Além de carregar Shiva, o bovino teria o papel de controlar os impulsos do Deus, apontado pela religião como ente responsável pela renovação. Então, da onde vem essa ideia, né, onde esse animal que poderia salvar muitas vidas da fome é um animal sagrado e é muitas vezes mais respeitado do que muitos seres humanos. Vamos perguntar a Emmanuel, no livro Consolador, o que ele acha disso tudo. Perguntaram a Emmanuel: as manifestações de vida nos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do verbo divino, escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra? E Emmanuel responde: sim. Em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus, como o verbo divino da criação infinita. E no quadro sem fim do trabalho, da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal. Como eu interpreto isso? Tudo o que existe no universo é uma criação divina. E como criação divina, tudo está ligado ao seu Criador. Como nós, pai e mãe, estamos ligados aos nossos filhos, de alguma forma. Então, é o que o Emmanuel diz aqui, ó. Em todos os reinos, mineral, vegetal, animal, que pode nos incluir, ou hominal, para quem não se aceita incluir nesse reino, palpita a vibração de Deus. Deus não está em tudo, como diz o panteísmo, mas tudo está em Deus, de alguma forma,
como explica o panenteísmo, porque tudo vem dele e fica ligado. Então, matar, fazer maldade com uma criação divina está se quebrando uma lei, está se violando essa lei e está fazendo algo errado contra esse Pai que falamos que amamos. É uma hipocrisia, muitas vezes, porque muitos que vão à caça se dizem cristãos, né? Acreditam num Deus, mas mata o filho dele. Como fica isso? Né? E isso são valores e aquisições sagradas para a vida imortal de uma evolução. Começa lá no átomo e termina no anjo, no arcanjo. Então tudo que conhecemos são processos da fase de evolução até a perfeição. E muitas vezes atrapalhamos essa evolução quando interferimos nas leis da natureza, porque nos achamos melhores do que Deus. Deus não soube fazer, deixa que eu vou ajudar. Atrapalha. Vamos ver o que Kardec nos diz, né, no seu último livro, a Gênese, né, o Canto do Cisne, já que ele escreveu e lançou em 1868 e desencarnou em 69. No capítulo 3, a destruição recíproca dos seres vivos é uma das leis da natureza. Um animal se alimentando do outro. Então pergunta-se, por que Deus criou para eles a necessidade de mutuamente se destruírem para se alimentarem uns à custa dos outros? Para quem vê apenas a matéria, restringe a sua visão, né, com a sua viseira à vida presente, parece que Deus se equivocou nesse momento, né? Mas a verdadeira vida, tanto do animal quanto do homem, não está no envoltório corpóreo, está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Kardec nos ensinando. Então, no estágio em que nos encontramos, nesse planeta de provas e expiação, esses comportamentos, embora pareçam agressivos, ainda são necessários para o crescimento, para o aprendizado, e é assim que funciona aqui. Né? Ele diz, continua dizendo, uma primeira utilidade que se apresenta de tal destruição, né, falando do corpo orgânico, material, é que os corpos orgânicos só se conservam com auxílio das matérias orgânicas, por só elas conter os elementos nutritivos necessários à transformação deles. Estamos na segunda metade do século XIX, então, né, a ciência ainda não tinha, né, pesquisado outras formas de alimentação, até, né, que alimentos sintéticos, como temos hoje. Então, o alimento era o animal mesmo, nós precisamos da proteína animal nesse estágio em que nos encontramos. E existe essa troca. Né? Então, como os corpos precisam ser constantemente renovados, né, como eu falei, as células vão morrendo a cada dia, a providência faz que sirvam ao seu mútua manutenção. É por isso que os seres se nutrem uns dos outros. Quem não estudou aqui cadeia alimentar? E isso até serve para um controle, né, populacional. Embora a gente veja, às vezes, né, aquele leopardo, aquela leoa, né, correndo atrás de uma manada, né, e de um bando de animais, né, pode ser cervos, pode ser gnu, qualquer animais desse, e a gente fica com pena quando pega, né, no documentário e mata e se alimenta ou leva para a sua família. Mas a natureza é tão sábia que quando eles saem correndo em bando, os que ficam mais atrás e são pegos, caçados por outros animais para alimentação, ou são os mais velhos,
ou são os doentes que não conseguiram correr junto com os outros mais ágeis. Então, há um controle até nessa parte pela própria natureza. Agora, quando eles estão correndo e um rifle vai atirando, aí não tem controle nenhum, é maldade pura. Mas é o corpo que se nutre do corpo. Vamos olhar dessa forma, sem que o espírito se aniquile ou altere. Fica apenas despojado do seu envoltório. Então, até nisso, Kardec nos chama atenção para pensarmos mais como espírito. A gente, até para pensar, é muito materialista. Nossa, coitadinho, né, do animalzinho, né, o coelhinho foi comido. Olha mais adiante, não existe morte, nem para a gente, nem para os animais, em termos de princípio inteligente ou espírito. Isso aí atrasa, né, a nossa evolução, com esse pensamento ainda muito materializado, muito primitivo. Alguns outros livros, né, que eu li a respeito, tem um livro de duas biólogas, Massey e Brown. O nome do livro é Nossa Vida como Gaia. Gaia é um outro nome, né, que alguns biólogos chamam a Terra, por ser, né, na mitologia grega, a deusa mãe, né, a deusa Terra, de onde vem tudo se deriva. Então, esse livro, elas falam o seguinte: no curso de nossa jornada planetária, passamos inúmeras vezes pela desintegração positiva. A vida que existe por nosso intermédio morreu repetidas vezes em antigas formas e antigas maneiras. Conhecemos essa morte na explosão das estrelas, nas sementes que se abrem no solo, na perda de barbatanas e guelras a nos arrastarmos para a terra firme. Está falando da evolução. Parece que acabou, mas se transformou, porque nesses 4,5 bilhões de anos do nosso planeta, nada saiu, nada entrou. Tudo se transformou numa transformação que parece uma destruição para o fim, mas é uma renovação, uma transformação. Acho que é esse conceito que precisamos guardar hoje. A destruição da natureza é uma transformação com o objetivo de renovação para uma permanência dos seres vivos. Um outro livro que fala da história da humanidade, tem esse título, de Geoffrey Blaine, fala o seguinte: por volta de 15.000 anos antes de Cristo, uma grande mudança começou a ocorrer na Terra. Verões e inverno tornaram-se mais quentes. As geleiras recuaram um pouco. Entre 12.000 e 9.000, o degelo acelerou. Com mudanças climáticas significativas, o mar começou a subir. Vamos pensar em maremoto, vamos pensar em enchente, vamos pensar em catástrofe da natureza. Com a mudança climática, vieram as alterações no fluxo dos grandes rios. Foi nessa época que o rio Nilo se tornou o mais longo do mundo, no Egito, né? Ao todo, as águas subiram mais de 100 metros. E esse, segundo o autor, foi o evento mais extraordinário na história durante os últimos 100.000 anos. Sabia? A elevação, aí o que acontece depois? A elevação do nível dos mares desencadeou grandes transformações. Entre elas, uma explosão populacional. Os povos foram para o interior. O clima quente fez proliferar certas plantas e animais que não existiam em maior quantidade. Os animais de grande porte, por ficarem, né, sem alimento, foram ficando escassos e começou-se o processo de domesticação. Olha a mudança da história e do comportamento humano a partir de uma destruição necessária. Luc Ferry, um filósofo francês, no seu livro Aprendendo a Viver, fala o seguinte, um pouco de história. O homem é naturalmente curioso a respeito do mundo que o cerca. Na Idade Antiga, lá dos primeiros filósofos, a palavra teoria, em grego, queria dizer oral, eu vejo, teion, o divino. Então, o conceito de teoria era eu vejo as coisas divinas, contemplo o divino nos seus atributos. Então, era uma vida mais contemplativa.
Então, a essência mais íntima do mundo era a harmonia, a ordem justa e bela, que os gregos designavam pelo nome de cosmos. Então, tanto assim que os primeiros filósofos pré-socráticos estavam querendo saber a origem disso tudo, se era água, se era ar, se era o átomo, como que se originou toda essa perfeição. E vem o século da idade, ou do mundo moderno, desmorona tudo isso, né? A cosmologia antiga, a forma de pensar, e ele cita os 4 grandes nomes, a começar por Copérnico e as teses que ele divulgou, né? Galileu, Descartes, Newton, e a partir desses filósofos e pesquisadores e o que eles apresentaram ao mundo, mudou-se a forma de pensar. Surge uma nova teoria do conhecimento, e agora a ordem do mundo já não é mais dada para ser contemplada, e sim precisa ser construída. O mundo não é mais cosmos, é um caos, né? Cosmos e caos, da mitologia também. E esse mundo é tecido de forças que estão sempre em conflito. Aí a natureza perde esse caráter de teoria, eu contemplo as coisas do divino, e agora entra o homem como sujeito da natureza para introduzir a ordem nesse universo. O homem agora vai ver o que está precisando mudar e vai entrar em ação. E aí começa com a ciência moderna, ao invés de contemplar, né, vai começar um trabalho, uma ação, né? Aí começa a construir leis dos homens para a explicação de como a natureza funciona para dar um sentido ao universo. Então, o pensamento não é mais ver, mas agir. E a partir dessas pesquisas, ligando os fenômenos naturais uns aos outros, né, de forma que eles tenham, né, um encadeamento e possa haver uma explicação lógica, racional agora, e não só, né, mitológica ou religiosa. E a partir daí surge o que nós conhecemos hoje como método experimental, metodologia científica, a ciência moderna, que é a deusa do no nosso estágio atual, porque tudo a ciência vai resolver. Só que ela trabalha com um método chamado empírico. Só a experiência através dos 5 sentidos, comprovada pelos 5 sentidos, é que é uma resposta chamada de verdadeira, comprovada pela ciência. Já há uma forma de pensar diferente e limitada. Então, vamos perguntar a Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, continuador da obra de Kardec, que precisa ser lido e estudado, o que ele pensa sobre isso no livro Grande Enigma. O formidável problema do trabalho não tem outra origem senão esse erro capital. O que ele está chamando de erro? Não se quis ver na pessoa humana senão um corpo, matéria, a nutrir e a explorar. E partindo daí, apenas se preocuparam com suas necessidades materiais. A luta pela vida tornou-se tão brutal quanto ela era nos tempos bárbaros. E isso ele falou há 100 anos, né? Que ele desencarnou em 1927. Então veja que é interessante o homem trabalhar, interessante o homem pensar, expandir sua inteligência, seu conhecimento, mas não expandiu a visão além da matéria, é o que ele está dizendo aqui, né? Então, é aquele filho que antes contemplava a beleza da sua mãe terra, Gaia, e agora quer explorar essa mãe, fazê-la trabalhar para ele, extorquir essa mãe natureza, que é o que hoje estamos pagando um preço alto pela poluição, pela falta de alimentos saudáveis e tudo mais. Continua Denis. A ciência tinha a missão de construir uma sociedade sobre novas bases. Ela destruiu, sem nada edificar. Olha a diferença. A natureza destrói e transforma, né, e renova. O homem, em nome da ciência, apenas destrói e não edifica. A gente vê o desmatamento aí, ó. Desmata, mas não planta novamente.
Então, perdendo de vista os grandes cumes, os grandes focos do pensamento, a ciência cética, aquela que só acredita no que é comprovado, resfriou o coração humano. Olha a visão de Denis, né? O homem passou a querer ter e não mais querer ser. É feliz e apreciado aquele que tem mais, não aquele que é. Ela destruiu o ideal elevado. Olha as palavras de Denis. O ideal elevado que poetiza a vida, torna-a suportável. Conseguimos viver sem poesia, sem as flores, sem as belezas das montanhas, da natureza? É isso que a ciência tem feito na visão de Denis. É por isso que as gerações que surgem parecem desabusadas, né, atrevidas, petulantes, e reclamam outra coisa. Parece que ele escreveu isso hoje de manhã, não? De tão atual que está. E aí surge, no século XIX, né, segunda metade, o termo que hoje nós conhecemos como ecologia. Né? Quem criou esse termo foi Ernest Haeckel. Ecologia, que é a junção de duas palavras gregas, né? Oikos, que significa casa, e logos, estudo, razão, ciência. E aí ficou como conceito, né? Convencionou-se que ecologia é a ciência que estuda as condições de existência dos seres vivos, as interações entre eles e de qualquer natureza existente entre eles e deles com o meio, que hoje a gente chama de meio ambiente. E somente no século XX é que ela deixou de ser um ramo da biologia para ser reconhecida como uma ciência independente. E hoje precisamos estudar muito sobre o que já se descobriu para voltar a equilibrar essa natureza. Regis de Moraes, um professor aposentado da Unicamp, que eu gosto muito de ler seus livros, ele fala o seguinte no livro Espiritualidade e Educação. Ora, o mundo, com suas águas, pedras, plantas, animais e seres humanos, é o âmbito no qual a vida se realiza. No que respeita ao homem, é o cenário no qual este cumpre o grande plano divino. O mundo do ser humano não é uma coleção de coisas como objetos que se colecionam, mas a sua comunhão com tudo o que existe. Então, nós precisamos aprender a sentir que somos partes de um todo que forma um ser coletivo. O homem se distanciou da natureza achando que ele é o dono da natureza. E, na verdade, ele é parte dessa natureza. Estamos mergulhados nessa natureza de Deus. Então, tudo que observarmos, voltemos à contemplação, à admiração, ao agradecimento. Por exemplo, agradecemos a água que sai da nossa torneira de manhã, quando vamos fazer, né, lavar o nosso rosto, tomar o nosso banho, beber a própria água. Né? Agradecemos as pedras que formam a base dessa casa onde eu habito, as montanhas e o verde aqui em volta da nossa cidade, coisas assim. Um físico teórico austríaco, que eu gosto muito de ler também, chamado Fritjof Capra, fala algumas coisas de física quântica, ele lançou um livro chamado Teia da Vida. Pelo nome era isso que eu estava falando, tudo está ligado a tudo. E ele diz que há um entrelaçamento, uma interdependência de todos os fenômenos. Sistemas vivos interagindo à maneira de rede com outros sistemas. De hoje a gente ouve falar muito essa palavra, né? Sistema. Não é mais hierárquico, é rede, é teia de aranha. Tudo no mesmo nível, mas tudo funcionando para que o todo aconteça. Teia da vida consiste em redes dentro de redes, como redes de computador, né? Na vida também existem essas redes. É a natureza da vida. Ele compara a ecologia profunda, que é um outro termo que eles criaram em cima da ecologia, com a percepção espiritual. Então, nessa visão, a concepção do ser humano é entendida como um modo de consciência no qual o indivíduo tem sensação de pertinência, de conectividade, né, de conexão
com o cosmos como um todo, confirmando que a percepção ecológica é espiritual na sua essência mais profunda. Então, é nesse nível que precisamos chegar para parar de destruir, porque eu estou destruindo a mim mesmo. Né? Toda a poluição que eu colocar na água, eu vou beber, toda a poluição que eu lançar no ar, eu vou respirar, né? E tudo sou eu no todo. Voltando a Kardec, o destino do espírito é a vida espiritual. Simples assim. Porém, nas primeiras fases da sua experiência, que nós estamos nela, só lhe cumpre satisfazer as exigências materiais. Estamos na matéria, precisamos alimentar o corpo. Ao deixar-se dominar pela matéria, aí que é o mal, atrasa-se e se identifica como bruto, e o abuso do seu livre-arbítrio constitui o mal. Olha a conclusão de Kardec. Né? Precisamos viver na matéria, sim, né? Gozar do que a matéria nos proporciona dentro de um limite. Para isso que somos seres racionais, né? Para isso que temos estudo, para isso que pensamos. Continua ele. Contrabalançando o instinto animal e o sentimento moral, o homem luta, não mais para se alimentar, mas para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho, a sua necessidade de dominar. Eu posso matar, eu mato. Para isso ainda é preciso destruir. Por isso temos guerra. Né? Enquanto o planeta estiver construindo armas, e armas só serve para matar, não entendemos nada no sentido de convivência. À medida que prepondera o senso moral, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acabando por desaparecer, por se tornar odiosa essa necessidade. Para mim, a palavra-chave desse texto se chama, é o que eu destaco, sensibilidade. Olha o que o Regis falou. Esfriou-se o coração humano com essa destruição, com essa ganância de ter a qualquer preço. Né? Só o que está nos 5 sentidos é que é verdadeiro. E o que eu sinto, que não está nos 5 sentidos, que é espiritual, o que eu faço com isso? Então, essa sensibilidade precisa ser trabalhada, falada, estimulada, porque a base dessa sensibilidade se chama amor. E foi isso que Jesus veio fazer aqui. De novo, Leon Denis, cada século tem um papel especial a preencher. A transição não se faz sem abalos, justificando tudo que estamos vendo, sem choques violentos, mas às grandes ruínas sucedem grandes ressurreições. E eu termino com a conduta espírita, que a gente tem que ler de vez em quando, que André Luiz trouxe para o espírita, em especial, no item 33, quando ele fala dos animais. Esquivar-se de qualquer tirania sobre a vida animal, não agindo com exigências descabidas para a satisfação de caprichos alimentares, nem com requintes condenáveis em pesquisas laboratoriais, restringindo-se tão somente às necessidades naturais da vida e aos impositivos justos do bem. O uso edifica, o abuso destrói. Então, aí os livros, da onde eu retirei os slides. Agora vamos conversar a respeito.